Olá pessoal, tudo bom? Seguindo aquele, aquele projeto, aquele ideal meu que eu comentei alguns vídeos atrás, um vídeo que fala sobre literatura brasileira e literatura portuguesa. Então esse é o primeiro vídeo desse projeto, ou desse objetivo, enfim, de fazer uma separação, fazer uma separação não, fazer resenhas dos livros brasileiros relevantes, trazer aqui para o canal livros clássicos e livros que ainda não são clássicos por causa do tempo, mas assim, basicamente tudo que aconteceu de interessante da literatura portuguesa e brasileira, pelo menos a partir do século XV, XVI até o século XX, pelo menos até onde o século XX produzia alguma literatura de qualidade no Brasil. Em Portugal continua produzindo, no Brasil hoje em dia não sei se tem alguma coisa que vale a pena. Então o que eu estou fazendo, já expliquei no outro vídeo, não vou repetir, é trazer os bons autores para cá. Então, e grande parte dos bons autores são aqueles que a gente aprende no colégio, leitura obrigatória de vestibular e tudo mais. Grande parte não vale nada, mas grande parte tem algum valor, ou muito valor, dependendo do que seja, tá? Então vou mostrar para vocês aqui. Dom Casmurro, Machado de Assis, capinha, editora Ática, é aquele mesmo, ó, aquele mesmo, edição antiga, tá? Série Bom Livro, aqui, ó, aqui, série Bom Livro, é o mesmo que eu li na época de escola, tá? Aquelas capas pretas lá, que todos os livros dessa coleção tem esse mesmo tipo de layout, que é a capa preta, o título em branco, um desenho, e aqui o negócio da arte, que é a traseira igualzinha. Tem toda a coleção, Machado de Assis, José de Alencar, todos aqueles livros lá, os livros obrigatórios de vestibular são todos nessa mesma pegada. Papelzinho meio ruinzinho, né? Meio tipo jornal e tal. Não é tão bom, mas até que está bem conservado, não está tão amarelado. Considerando que ele tem... Não vou dizer quanto tempo ele tem, senão eu vou acabar entregando minha idade. Senão vocês não vão acreditar que eu tenho 25 anos se eu falar que eu li isso aqui há muito tempo. Enfim, Machado de Assis. Machado de Assis, falar um pouquinho do Machado de Assis, né? Machado de Assis, ele não vou dizer que ele seja unanimidade, porque há muita gente que considera outros autores como o maior expoente da literatura brasileira. O que eu acho? Eu acho que a literatura brasileira não tem um único autor. Algumas literaturas têm. Se você for falar de literatura inglesa, ninguém vai contestar que Shakespeare é o maior nome da literatura inglesa. Se você for falar da literatura portuguesa, ninguém vai contestar que Camões é o maior expoente. Se você for falar da literatura italiana, ninguém vai contestar que Dante é o maior expoente. Se você for falar da literatura espanhola, provavelmente Don Quixote. O escritor de Don Quixote, agora esqueci, o Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes provavelmente é o maior nome da literatura espanhola. A literatura alemã já tem muitos nomes também, mas não sei se chega a ser uma unanimidade, mas talvez Goethe seja o grande nome da literatura alemã. Da literatura russa, bom, para mim é Dostoiévski, mas existe uma grande quantidade de estudiosos da literatura russa que consideram Tolstói acima de Dostoiévski. Por exemplo, o próprio Harold Bloom, que é um crítico norte-americano muito conceituado, ele prefere mais Tolstói do que Dostoiévski. Enfim, a literatura russa é muito rica. Agora, a literatura norte-americana, por exemplo, ela não tem um grande nome, ela tem muitos grandes nomes. Então, eu acho que a literatura brasileira está mais ou menos nessa pegada, ela não tem um grande nome. Para alguns é Machado, para alguns é Graciliano Ramos, para alguns é Clarice Lispector,
para alguns é José de Alencar, para alguns é Guimarães Rosa, por aí. Talvez alguns vão dizer que seria o Jorge Amado, mas acho que o Jorge Amado é mais popular, não vão comentar isso. Enfim, estou falando de prosa, tá? Não estou falando de poesia. Então, estou falando de prosa. Aqui na literatura brasileira, estou falando de prosa. Então, Jorge Amado, era Machado de Assis. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1839, morreu também no Rio de Janeiro em 1908, 69 anos. É muito interessante a história dele é riquíssima, daria para fazer vários vídeos sobre a história dele, então eu não vou também falar demais. Agora, olha que interessante, ele nasceu, ele era um mulato, né? Filho de pais e mães, mulato e branco. Ele era um mulato, a mãe dele, não sei se é mãe ou pai, eu acho que o pai dele era filho de escravos alforriados, se não era o pai, era a mãe. Então ele nasceu no Morro do Livramento. O Morro do Livramento é aquilo que já estava começando a se transformar nos morros do Rio de Janeiro, que no começo do século XX vão se tornar aquelas favelas que se incrustaram nos morros do Rio. Ele nasceu de uma família pobre, mulato, filho de ex-escravos, pobre, com pouca ou nenhuma instrução. Ele aprendia algumas línguas estrangeiras com pessoas que moravam ali, vizinhos dele, que tinham profissões simples, para vocês verem como era o século XIX, lavadores e mecânicos não, que não tinham automóvel, lavadores, pessoas que tinham profissões simples, claro que por conta de muitos serem imigrantes, né? Tinha uma cultura vasta a ponto de poder conseguir ensinar línguas para outras pessoas e ensinar não só línguas, ensinar o gosto pela leitura também. Então Machado começou na sua infância a ter esse tipo de convivência no próprio morro e começou a se interessar por isso. As pessoas viam que ele tinha realmente um interesse muito grande pela literatura. Ele leu bastante coisa. Chegou a tentar aprender grego também para ler Aristóteles, Platão no original. É um cara que foi atrás da coisa, né? Isso é só um exemplo, existem muitos exemplos, mas é só um exemplo de uma pessoa que nasce numa situação adversa, nasce no morro, numa situação de quase favelização, e por iniciativa própria, por esforço pessoal, se torna... Bom, primeiro que ele se tornou, ele foi tipógrafo, foi jornalista, trabalhou na Secretaria do Comércio, Secretaria da Agricultura, foi diretor de vários órgãos assim do funcionarismo público e morreu assim num cargo muito bom, com uma boa situação econômica e social. Então, uma pessoa que nasce na favela, não necessariamente ela precisa se tornar bandido, não necessariamente ela precisa ir para o crime ou precisa se tornar traficante. Se ela quiser, se o objetivo dela, se o desejo dela for se tornar um homem de bem, um homem culto, um homem que vai conquistar o seu espaço por esforço próprio, ele consegue. E na época não tinha bolsas disso, bolsa daquilo, projeto disso, projeto daquilo, aquele bando de coisas que são feitos para subsidiar a coisa, né? Não, na verdade, grande parte da nossa vida é escolha nossa. Quase toda a nossa vida é escolha nossa. É claro que existem as fatalidades que a gente não tem como prever. A gente pode escolher ir daqui até a padaria, atravessar a rua e ser atropelado, coisa que não estava nos planos. Mas o projeto a gente faz. Se vai ter algum imprevisto no caminho, a gente não pode prever. Então eu estou fazendo esse adendo porque tem muita gente que fica nessa coitadização de pessoas que nascem em situações adversas, querendo, não, elas precisam de todo tipo de incentivo, aquelas que vão para o crime, muitos filósofos da esquerda, não, porque eles foram para o crime porque eles nasceram numa situação ruim. Machado de Assis, filho de ex-escravos,
nasceu no Morro do Livramento e se tornou provavelmente o maior escritor brasileiro, ou um dos maiores. Então, se você quiser, você faz. Se você quiser ir para o crime, não precisa de justificativa. Mas apesar que vão te dar, né? Todas as justificativas. Mas enfim, não vou entrar nessa sociologia do esquerdismo. Machado de Assis. Bom, falei já um pouco da vida dele. Ele foi casado com a Carola, foi casado durante a vida dele inteira. A esposa dele morreu 4 anos antes dele. Ele foi muito ligado a ela. Depois que ela morreu, ele ia todos os domingos no cemitério visitar a sua tumba. Ele era muito apegado a ela. É o típico caso daqueles casamentos para a vida inteira. E, além disso, vida pessoal já está dita, ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, ajudou na fundação e tudo mais. Sobre as suas obras, o vídeo já está ficando grande, eu não entrei nem nas obras dele. Machado de Assis tem uma importância muito grande também, porque ele vamos dizer que ele é o principal responsável pelo realismo no Brasil. Ele era leitor e era muito influenciado pelos realistas franceses. Ele tinha uma paixão muito grande pelo realismo francês. Realismo francês que se iniciou com Gustave Flaubert, com a Madame Bovary, que é um livro que eu já fiz resenha aqui no canal. E Machado de Assis, com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, inaugura o realismo brasileiro. É claro que ele tem acho que três ou quatro livros anteriores, acho que 3 livros anteriores, que ainda fazem parte do final do romantismo, e depois ele tem 5 ou 6 livros posteriores, acho que 5 posteriores. Ele tem no total 9 romances, então se você colocar o Memórias Póstumas de Brás Cubas como o romance inaugural, então acho que são 3 para trás e 5 para frente. E aí completam os 9 romances que ele tem. Então, ele é responsável por esse marco. Eu queria, na verdade, fazer a resenha de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu também li no colégio, mas infelizmente eu não achei o meu livro aqui, tá? Eu não achei o meu livro, então eu vou fazer do Dom Casmurro. Em termos de preferência minha, talvez eu goste até um pouquinho mais de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas os 2 livros são muito bons, então no caso a resenha não vai ficar prejudicada porque os 2 livros merecem a resenha. Então eu vou falar de Dom Casmurro, citar algumas obras dele. Ele tem a trilogia mais importante do Machado de Assis, exatamente Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. É considerada a trilogia fundamental dele. Ele tem outros livros, A Mão e a Luva, Yaya Garcia e outros mais. Ele tem 9 livros no total, 9 romances. Ele tem pouco mais de 200 contos, espalhados em 3, 4, 5 livros aí de contos. Ele tem poesia, que ele começou escrevendo poesia, o primeiro livro dele foi Crisálidas, que é de poesia. Ele tem teatro, tem crítica literária, tem bastante coisa. Ele participou de toda essa área editorial. Então, Casmurro talvez seja considerada a sua obra-prima. Provavelmente, para a maioria dos críticos, Dom Casmurro é a sua obra-prima. E, inclusive, a maioria dos críticos considera como o livro mais importante brasileiro. Tem gente que chega a exagerar, dizer que é um dos livros mais importantes da literatura mundial. Eu não chego a tanto. Eu já disse no vídeo anterior que eu comentei literatura brasileira, que o Brasil não está entre os países que têm a melhor literatura do mundo. Então, obviamente, nenhum autor brasileiro é responsável por um livro que esteja entre os melhores livros do mundo. Sem dúvida nenhuma que o Dom Casmurro é um grande livro. Provavelmente um dos melhores livros escritos no Brasil, mas não é dos melhores livros do mundo. Tá? Eu já mostrei o livro. A história do Dom Casmurro, eu deixei para o final para falar um pouco sobre a história do Dom Casmurro, porque na verdade a história do Dom Casmurro quase todo mundo sabe, né? É impossível alguém que tenha passado pelo ensino fundamental e médio e não tenha sido obrigado a ler Dom Casmurro. É claro que tem muita gente que não leu, que preferiu pegar resumo.
Na minha época o pessoal ia no Centro Cultural Vergueiro, aqui em São Paulo, pegar resumo que tinha nos cadernos do Objetivo, de outros cursinhos, para não ter que ler o livro, para poder fazer a prova. Eu tenho uma teoria que depois eu vou contar num outro vídeo, acerca desses livros serem introduzidos muito cedo na vida das crianças, e infelizmente muita gente ficou com trauma de Machado de Assis, e outros escritores dessa época, porque as crianças, a gente era criança, a gente foi obrigado a ler isso no colégio, e Machado de Assis ele trata muito com a psicologia dentro do romance. E às vezes uma criança de 15, 16 anos não tem essa percepção, não consegue, não tem maturidade para isso. Então esse livro é um relato do Bentinho, que também é chamado de Dom Casmurro, um apelido que ele recebeu de um amigo da onça, vamos dizer assim. Bentinho relata, está na sua velhice, e ele relata toda a sua vida, ele conta a sua vida, e ele tem uma ideia fixa. A ideia fixa dele é passar nesse relato da história da sua vida, uma ideia fixa, que é a ideia de que a esposa dele, a Capitu, o traiu com Escobar, que era um seu melhor amigo ali. E tem, inclusive, o filho deles, Ezequiel, seria filho do Escobar e não do Bentinho. Então essa é a trama do livro, que todo mundo já conhece, acho que já virou até minissérie de TV, novela, alguma coisa assim. Mas todo mundo já conhece esse enredo. Agora, o interessante é que Bentinho... Por que esse livro é interessante? É interessante só porque é um caso de traição? Não. Caso de traição, qualquer romance de banca desses Júlia Sabrina também tem caso de traição, de triângulos amorosos e tudo mais. Isso aí é a coisa mais vagabunda que existe na literatura. O interessante é o seguinte: o Bentinho é um advogado, e tudo que a gente tem no livro é o relato dele. Então aquilo é como se fosse uma peça uma peça de acusação dele. Vamos dizer assim, que ele seja um promotor de justiça, que ele tá expondo um caso de um processo dele para os jurados. Então ele reuniu, fez aquele sumário, e ele está expondo o caso para os jurados desse fato que ele tem na cabeça dele, que é uma certeza que aconteceu. Então, como é que a gente tem como saber se isso aconteceu mesmo ou não? A gente não tem como saber se isso aconteceu ou não, porque tudo que é narrado no livro é narrado pelo Bentinho. Então ele narra todas as qualidades e defeitos da Capitu, ele narra todas as qualidades e defeitos do Escobar, ele narra todos os fatos que aconteceram, ele narra todas as suspeitas que ele teve ou que ele não teve, o que aconteceu ou deixou de acontecer, desde a sua infância até a sua vida adulta já na velhice. Então, o que ele está fazendo ali é uma apresentação da tese dele como promotor de acusação contra a ré, que seria a Capitu, e talvez Escobar um co-ré. A ideia é ele apresentar para os jurados, tentar convencer os jurados da traição da esposa com o melhor amigo. Então é isso que ele tenta fazer no romance inteiro. E essa é a grande graça do romance. E você vai chegar no final do romance e você tem duas opções. Ou você aceita a tese dele, ou você aceita, se você fosse um jurado, ou você aceita a tese dele e condena Capitu e Escobar, ou você desconfia, você não aceita a tese dele, você repudia a tese dele e considera Capitu e Escobar inocentes. Isso você vai ter que fazer com base no relato. A diferença é que no tribunal você tem o contraponto, né? Você tem os dois lados, você tem a promotoria e você tem a defesa. Então, nesse caso aqui, a gente só tem a promotoria. A defesa a gente não tem, porque a Capitu e o Escobar não tem voz. Eles não têm como apresentar o lado deles da história. Só tem um lado. Então é só uma peça de acusação.
não tem não tem um advogado de defesa para ajudar nesse caso. Então esse é o grande barato do Dom Casmurro. E se você teve trauma na época de colégio por esse livro e por Machado em si, eu recomendo que você releia. Releia agora depois de adulto, dos seus 20, 30, 40 anos ou mais, com uma cabeça já mais estruturada, com uma ideia de mundo maior, com uma vivência maior, e você vai aproveitar muito melhor esse livro do que você aproveitou com 15 ou 16 anos, ou não aproveitou porque foi traumático e tal. Eu confesso que na época de colégio, eu não gostei. Eu não gostei, talvez eu não tenha entendido, na verdade. Eu achei bastante chato, eu não consegui compreender, não consegui pegar todas as nuances do Machado. Eu não tinha essa visão. Depois eu fiz direito. Na época eu não tinha feito, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje para poder apresentar para vocês. Eu não tinha também, na idade que eu li, uma convicção, um conceito de traição ou de não traição, de relacionamentos, de triângulos amorosos. É um tipo de imaginário que eu não tinha preenchido ainda na minha cabeça. Então, obviamente que o livro ele tratava de uma temática que para mim era uma coisa completamente diferente, que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido. Então, para mim, na época do colégio não foi uma boa leitura. Hoje em dia é um dos grandes livros brasileiros. Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que é um dos grandes livros produzidos aqui no Brasil. Não sei se é o melhor, não vou dizer que seja o melhor, acho que não é o melhor, mas está sem dúvida nenhuma entre os melhores. Tá? E merece uma segunda chance. Se você teve problema com ele na infância e adolescência, dê uma chance para ele na vida adulta, que vocês não vão se arrepender. Além do mais, é um romance de 150 páginas, e isso aqui você lê em 2 horas. Você lê no mesmo dia. Tá? É um romance extremamente fino e dá para ler tranquilamente. Os capítulos são muito pequenos. Se você quiser ler, eu quero ler, sei lá, 10 minutos por dia, dá para você fazer isso. Tá? Então, se você não quiser pegar em 2 horas e ler, 10 minutos por dia, você lê isso aqui em 2 semanas. Eu acho que você vai ganhar bastante, porque ele é muito interessante. Você entrar no esquema do Bentinho, você entrar na narrativa dele e acompanhar aquilo ali que ele está dizendo, concordar ou discordar, não importa, mas você entrar no clima do livro é muito legal. Talvez seja tem até um clima meio que de romance policial, porque ele tá na verdade fazendo um relato daquilo que ele acha que foi um delito, né? Que ocorreu ali, uma traição. Então é muito interessante, é muito divertido. O vídeo está ficando muito longo, eu já falei demais. Mas é isso, o Machado merece ser lido. Eu não li ainda todos os romances do Machado de Assis. Lerei. Já li muitos contos dele, ele tem contos fantásticos. Existem críticos que dizem que ele foi melhor contista do que romancista, que os contos dele são ainda melhores que os romances. Eu não posso dizer isso porque eu não li todos os romances e não li todos os contos. Mas eu li uma boa parte dos contos, os contos são muito bons. Li pelo menos metade dos romances e também são muito legais. Então, eu acho que ele foi muito bem tanto em conto quanto em romance. Poesia eu não li nada, teatro eu não li nada, então eu não posso falar. Tá? Entre os contos, se quiser, se vocês tiverem alguma curiosidade, procurem um conto chamado O Espelho. É um dos contos mais fantásticos do Machado de Assis. Tem na internet aí, todos os livros de Machado de Assis tem para baixar na internet. Eles estão em domínio público, então se você quiser pegar na internet e ler em PDF ou qualquer outro, ou doc, você acha em qualquer lugar, é tranquilo. Se você quiser comprar, em qualquer sebo, no máximo R$10, qualquer livro do Machado você compra, tá? E você acha todos eles com muita facilidade. Então, não tem desculpa para não ler Machado. Se você quiser virtual, você baixa de graça. Se você quiser o físico, você paga R$10, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica no botãozinho ali que tem um sino e escolhe a opção Quero receber todos os vídeos.
tá bom? E esse canal é um canal de resenhas literárias, é um canal que eu faço, não é exatamente propaganda, mas é um drops de apresentação do meu trabalho de aulas particulares e aulas e palestras literárias. Se você tiver interesse, o meu contato está na descrição do vídeo, tá bom? Inclusive aulas particulares e palestras literárias, inclusive desse tipo de livro, que é livro que cai em vestibular, livro que cai em prova, que eu, como eu disse, às vezes com 15, 16 anos você não tem maturidade suficiente para compreender o livro, eu consigo montar um PowerPoint e passar para vocês, analisar o livro inteirinho para vocês terem tudo isso mastigado para o vestibular ou para uma prova. Inclusive os aspectos mais básicos do romance e explicar aquilo que vocês não vão conseguir compreender porque falta maturidade, falta experiência de vida para compreender. Tá bom? É isso aí. Então, uma saudação e até a próxima.